A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, a gente está dando continuidade às nossas revisões do fascículo que estudamos ontem. E como eu disse a você, eu decidi dividir em partes para que não ficasse muito puxado, para que você pudesse acompanhar assunto por assunto separado. Nós vamos falar agora do nosso terceiro tópico no fascículo, que foi teologia como ciência e vocação. A pergunta que nós fazemos é: teologia pode ser considerada uma ciência? Isso é uma pergunta importante, porque algumas pessoas acusam ou são contra a teologia como ciência, porque ela diz que o objeto de estudo da teologia não pode ser mensurado. É, é até uma coisa interessante, que há um fundo de verdade nisso, porque nós não podemos, como eu já falei para você, mensurar Deus, não podemos medi-lo, não podemos dizer quanto calça, não podemos dizer o quanto pesa, não podemos dizer quantos anos ele tem. Então, na verdade, uma pergunta interessante que nós vamos tentar responder, arranhar a superfície desta água para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Algumas pessoas argumentam que Deus não pode ser estudado cientificamente porque não pode ser colocado em um laboratório. Isso é uma verdade e é até engraçado você tentar pensar em colocar Deus debaixo de uma lupa, debaixo de um aparelho para você estudar Deus. Mas o argumento que nós usamos é que a teologia trabalha com um corpo específico. Qual seria esse corpo específico para que seria o nosso objeto de estudo? A revelação bíblica, que você tem na mão aí, que levou alguns anos para ser composto e hoje é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais traduzido do mundo, é o livro mais debatido do mundo, é o mais amado, também por alguns o mais odiado. E este livro é o que nos dá a chancela de ser tratada a teologia como uma ciência, e uma ciência séria, que ela tem método, ela tem análise, ela tem comparação, argumentação e uma busca coerente pelos assuntos que neles estão propostos. A teologia cristã não pretende colocar Deus dentro de um microscópio, como eu te falei. A teologia não pretende colocar Deus debaixo de qualquer aparelho e microscópio, lupa ou raio-x. Ela busca compreender racionalmente aquilo que Deus revelou. É aqui um ponto importante para você. A teologia, ela não estuda Deus, o ser, mas ela estuda aquilo que Deus revelou. Aquilo que Deus mostrou nas Escrituras e na natureza, isso nós podemos estudar. Deus de fato é o ser que está muito mais além de qualquer pensamento ou ciência biológica, física que nós temos. Então nós só podemos estudar aquilo que ele revelou. O próximo ponto é vocação. Existe alguma coisa maior? Deus, estudar a teologia deve produzir transformação de vida. Eu queria que você entendesse que, ao passar esse tempo conosco, o nosso intuito não é fazer com que você simplesmente conheça mais da palavra. Não é que você conheça mais do livro que você carrega e professa ele como sendo a palavra de Deus. É que esse conhecimento possa transformar você. Quando nós formos estudar a história da igreja, você vai compreender que muitas pessoas
deram a vida para que hoje este livro estivesse nas suas mãos. E por causa disso, você começa a entender que a Bíblia não é um livro simples. Ela não é mais um livro. Alguma coisa de especial tem que fizeram homens e mulheres rejeitarem a própria vida, rejeitarem o próprio direito de viver para que essa palavra estivesse na sua mão hoje. Então, a vocação como teólogo, como estudante da palavra, é tão importante quanto a fé e o conhecimento. Se você tem vocação e você vai descobrir qual a sua vocação, você vai ser transformado por esta palavra. Você vai sair deste evento, você vai sair desse curso cheio do Espírito Santo, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer a obra de Deus, porque o que nós vamos aprender vai sacudir a tua vida em nome de Jesus. O próximo ponto que eu queria tratar com vocês é sobre a ortodoxia e a ortopraxia. A ortodoxia significa doutrina, ortodoxia significa doutrina correta. E ortopraxia é a prática correta. Você aprender de maneira correta a palavra de Deus, as doutrinas que são nos ensinadas e viver sem hipocrisia aquilo que a doutrina nos ensina. Nós falamos de maneira rápida e é por isso que eu digo para você que o tempo que temos para poder falar sobre Bíblia é muito pouco na igreja. E olha que nós começamos lá pelas 7h30, mas 9h30 a gente quase não conseguiu acabar. E é bom, é gostoso, mas eu entendo que os irmãos que moram em outra cidade estão cansados, as pessoas que trabalharam o dia inteiro estão cansados, mas é um assunto que não se esgota, é um assunto que não é simples de encerrar. Nós estávamos falando sobre doutrinas que entraram na nossa igreja, ou costumes que entraram na nossa igreja e viraram uma espécie de doutrina. E por causa dessas doutrinas, muitas pessoas foram machucadas e eu diria que até retiradas da igreja por causa de doutrinas como essa, cabelo, roupas. E aqui nós não estamos defendendo todo tipo de roupa na igreja, tá? Mas era uma exigência de maneira ferrenha, nem duas cores a pessoa podia vestir. Se fosse um vestido azul, tinha que ser azul por completo. Se fosse um vestido rosa, tinha que ser rosa por completo. Não podia misturar uma cor com a outra. Os homens tinham que aparecer na igreja, todos de terno, gravata, calça comprida para todos os homens, era lei. Se fosse pego uma pessoa de bermuda na rua, essa pessoa estaria disciplinada. Chinela havaiana, falamos sobre Coca-Cola, que era proibido se tomar Coca-Cola. Tudo isso eram costumes que com o tempo se tornou doutrina na igreja. E essa não é doutrina bíblica. Não existe doutrina bíblica falando sobre como deve ser o cabelo em si. O problema é que pegaram uma parte do livro de Coríntios e transmitiram isso para a igreja como se fosse uma verdade bíblica e não uma verdade para aquela época. E esse tipo de interpretação bíblica trouxe muito dano à igreja. Enquanto as igrejas tradicionais cresciam, a Assembleia de Deus
ela tinha a fama de ser uma igreja muito rígida, muito santa. E eu sou da Assembleia de Deus desde que nasci e eu posso garantir para você que os mesmos problemas que tem qualquer outra igreja, a Assembleia de Deus tinha. Tinha um monte também. Ah, casos de escândalo, eu não vou aqui citar, mas a Assembleia de Deus também tem, com todo esse grau de santidade. Nós falamos de uma igreja aí que era rígida, que a irmã estava falando até que tinha que usar crachá para identificar quem era irmão. A história dessa igreja hoje está saindo aí, não é simples, é uma igreja super rígida. Então, não é a rigidez da igreja, é a doutrina correta. E a doutrina correta leva à prática correta. Se você tem a doutrina correta e não tem a prática correta, você está equivocado. Você está vivendo sem produzir aquilo que a Bíblia ensina. E você viver sem a prática, sem a ortodoxia correta, sem a doutrina correta, leva a fanatismo. E hoje o que mais vemos nas nossas igrejas, ou nas igrejas do Brasil, é um fanatismo sem tamanho, porque não tem a ortodoxia, que é a doutrina correta, e ortodoxia, que é a doutrina correta, ela nos leva à ortopraxia, que é a prática da doutrina correta. Sem isso, a gente vai estar fadado ao fanatismo. E fanatismo é perigoso, porque se você estudar em toda a história, eu quero indicar para os irmãos aqui, igrejas da Coreia do Sul que tiveram casos de pessoas sendo assassinadas, pessoas abusando de fiéis por causa de doutrinas errôneas, por causa de doutrinas erradas. Então, se você está praticando ou aprendendo a doutrina correta, viva a doutrina correta em nome de Jesus, tá? O nosso objetivo não é formar pessoas que tenham só mais conhecimento teológico, é formar pessoas que conheçam a verdade e vivam a verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Dúvidas, qualquer assunto que os irmãos tiverem, os irmãos sabem como me encontrar, é só mandar uma mensagem e a gente está aqui para ajudar os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe.